né? O que você achou da Cara, partida mas é uma competição entre o Lohan e o Vitor Hugo. Qual é o sentido desse debate? Eu queria entender. É uma competição ou são jogadores que servem ao mesmo time de futebol? Né? Cara, não tem sentido discutir quem entregou mais. Não interessa quem entregou mais, quem entregou menos. O Lohan entra, joga bem, joga mal, o Vitor Hugo joga bem. Ele serve ao Flamengo, gente. Ele serve ao Flamengo. O Vitor Hugo já fez partidas melhores, teve uma queda evidente nessa temporada. É algo que eles têm que tentar descobrir. Se não fosse tantos desfalques, ele não entraria, ele não vinha sendo aproveitado, mas chega uma hora que todo mundo tem que jogar. Aí você vai colocar o Vitor Hugo. Mas é o Matheus Gonçalves. Que eu falei, alguma coisa deve existir. Pode ser no treinamento, pode ser alguma questão que eles não estão achando que o garoto está no ponto. No dia a dia. Podem estar errados, podem estar certos, mas a gente não tem essa informação, a gente não acompanha treinamento. Eu não tenho essa informação de nenhuma fonte confiável. O que há com o Matheus Gonçalves? E eles não vão criticar publicamente. Agora, são jogadores do Flamengo, numa competição do Lohan e Vitor Hugo. E o Lohan também tem 17 anos. Às vezes é fominha, às vezes deixa de passar a bola, às vezes é um pouco displicente. Aquele gol que ele perdeu contra o Fluminense, acho que ele tinha que ter chutado com mais convicção. Tentou a bola chapadinha ali, acabou errando. Sozinho na saída de bola do Fluminense. Uma das 3 chances claras que o Flamengo teve de bola roubada na área do Fluminense. Ontem ele deu uma cabeçada, mas cabeceou como era possível. O goleiro fez uma grande intervenção. Não acho que ele foi displicente, cabeceou como era possível. Bola veio, ele meteu a cabeça na bola, o goleiro foi lá, se esticou tudo e defendeu. Agora, não é uma competição esses rapazes, não, cara. Eles são jogadores do Flamengo. 17, 18, 19 anos de idade. Sabe, o torcedor trata esses caras como se estivesse trazendo o Cristiano Ronaldo, assim, para chegar no Flamengo, sabe? O cara maduro, feito, cracaço de bola. Não é, são garotos em formação. E tendo que segurar uma bucha danada por conta da CBF com o seu qualidade. O Lohan não estaria jogando no Flamengo, nem o Vitor Hugo, se todo mundo estivesse disponível, cara. Não estaria jogando, ou entraria alguns minutos. O Lohan virou titular do Flamengo na marra, porque não tem opção. Aí o pessoal fala, por que não contrataram outro meia, outro Arrascaeta? Não tem, cara, o clone do Arrascaeta. E também não existe dinheiro no fundo perdido que você contrata, mas o Flamengo contratou mais de 30 milhões de dólares de jogadores no começo do ano. 34, 35 milhões. O Vinha, o Léo Ortiz e o De La Cruz à vista. Foi uma janela fortíssima. Só que Vinha está na seleção, De La Cruz está na seleção, só tem o Léo Ortiz jogando fora de posição, porque não tem volante. Porque o Pulga está na seleção. Porque o Alan não está em condições físicas ideais, o Igor Jesus se machucou. Então, os 3 jogadores da posição. E o Léo e o Alan. Não estão à disposição. E o Léo e o Alan estão pendurados, né? Então, até o risco de você escalar os dois juntos, os dois tomam amarelo, não tem ninguém pro jogo seguinte. Outra consequência. Aí só tem o Everton Cardoso, Araújo. Só tem o Everton Araújo. Só tem ele. Ou seja, cara, o Everton Araújo fez o gol contra o Atlético. Ele jamais estaria em campo se o Flamengo estivesse sem esses jogadores todos. Ali deu tudo certo. Foi legal, o moleque entrou bem no jogo, fez um gol. Que bacana. Aí também vai entrar e vai jogar mal, cara. Não é possível que as pessoas não consigam entender isso, sabe? Cobrar a excelência, cobrar... Não, porra. E a queimação de jogador, cara. Como o torcedor gosta de queimar jogador. É o Wesley, é o Vitor Hugo, sabe? Né? É assim, rápido, descartar os caras, sabe? É impressionante. Aí tem uns que falam assim, viu? Liberaram o Richard Rios e agora está na seleção da Colômbia. Quando que o Richard Rios jogou bem no Flamengo? Ele não se firmou no Flamengo. Ele foi para o Guarani, foi para o Palmeiras, cresceu, evoluiu. Acontece. Às vezes o cara só deslancha depois. O próprio Vitor Hugo jogou no Flamengo muito mais bola que o Richard Rios, né, Mauro? Exato. Na mesma época. Na mesma época, mais ou menos. Então, é demais isso, cara. Assim, é tudo muito fácil, muito simples, nenhuma paciência. É muito difícil assim. Eu acho que isso é doentio já. É doentio. E prepotente, né? Porque achar que o Flamengo, assim, Flamengo vai ganhar todo mundo, vai dar surra em todo mundo, não é assim que a banda toca. E até dentro disso que o Mauro pontuando, né, essa questão do Lohan, é o Lohan que vem dando boas respostas, né? E essa oscilação e até mesmo esse Lohan fominha faz parte, né? É um jogador que vai fazer 18 anos e o Pedro. Né? Nós cobramos o Pedro antes do jogo do Corinthians e um Pedro que evoluiu nesse sentido. É mais coletivo, porque o Lohan não pode evoluir nesse sentido de soltar a bola com mais velocidade. Pode falar, Alan. Como você jogou bola, até bom você tocar nesse assunto, porque não é só questão de oscilar de jogador e jovem tem tendência a mais oscilar porque é jovem, mas o físico também, por mais que o Lohan tenha um físico avantajado, ele tem um físico do sub-17, porque ele estaria indo para o sub-20, né? Então, ou seja, faz uma diferença, tem gente que não entende. Uma coisa é jogar na base, outra é profissional. Fisicamente sente muito, né, Léo? E o desgaste também que ele vem tendo em jogos em sequência. Né? Nós estamos falando de um Pedro, de um Gerson, mas também podemos colocar o Lohan nessa conta, porque ele também está correndo. O moleque de 17 tem que correr mais do que o de 30, do que o o cara de 35, não, ele cansa, porque às vezes corre errado,
porque também faz parte da maturação, né? Faz parte da evolução desse garoto, né? E eu vejo ele abaixo em relação a alguns jogos, mas até bem, chamando a responsabilidade, tentando. Agora, o cansaço também pega no próprio Lohan, né? Então, acho que esses erros fazem parte da maturação, fazem parte da experiência que ele vai adquirir com o passar dos confrontos, dos jogos, das vitórias, dos empates, das derrotas, enfim. Então, acho que, de certa maneira, é um Lohan que, no meu entendimento, vem dando boas respostas. Ontem também, para mim, está atrelado muito isso à questão do cansaço.